Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que a graça e o favor do Senhor repouse sobre ti, sobre toda a sua família, no nome de Jesus. Que o seu dia seja ricamente abençoado, com paz e prosperidade, no nome de Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui juntos mais um dia orando, buscando a presença desse Deus que tem nos suprido, nos sustentado a cada dia. Amém? Amados, eu quero falar um pouquinho antes de a gente orar a respeito de vozes que nós ouvimos, porque a voz que você ouve é a voz que você obedece. E muitas vezes nós ouvimos muitas vozes, muitas direções, muitos ensinos, muitas palavras, mas nem sempre elas são de Deus. Então nós temos que tomar um cuidado, para que nós não venhamos sermos conduzidos aos ensinos errados, porque ouvimos muitas vozes e o inimigo ele conhece a nossa necessidade e de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o desespero que há no nosso coração, com a preocupação que há na nossa mente, com as circunstâncias que nós estamos vivendo, então ele aproveita essa debilidade, ele aproveita esse momento de desespero, de incerteza, de insegurança e ele dá direção. E ele fala, e ele usa situações para que nós venhamos andar segundo aquela direção. Por isso tome cuidado. Por isso que Deus está falando para a gente tomar cuidado. Aqui no livro de João, no capítulo 10, no verso 27, a palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui ele estava dizendo a respeito do pastor, porque naturalmente as ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, elas sabem que é o pastor, elas conhecem a voz do pastor. Se alguém chama, começa a chamar as ovelhas no pasto e começa para elas seguirem a ele, para ir para um outro lugar, para sair fora daquele ambiente que elas estão, elas não vão. Mas quando o pastor chega, ele chama, todas elas escutam, levantam a cabeça e começam a andar, vai atrás do pastor, porque conhece o pastor. Isso é ovelha, normal, é um animal. E nós muitas vezes não estamos tão atentos quanto essas ovelhas. E Jesus, ele está sempre falando conosco. Jesus, através do Espírito Santo, todos os dias, Deus fala conosco. O Espírito Santo está sempre nos chamando, nos orientando, nos conduzindo. Agora eu preciso discernir a voz de Deus, eu preciso compreender a voz de Deus. Então, para mim conseguir compreender, conhecer a voz de Deus, eu preciso caminhar, eu preciso conhecer, eu preciso entender a voz dele de tal maneira, porque você conhece a voz de uma pessoa que você tem intimidade. Se ela falar no meio de outras vozes ou num lugar com outras vozes que estiverem falando ali, você vai identificar a voz daquela pessoa que você tem intimidade, que você conhece, sim ou não? Claro, por quê? Porque nós conhecemos aquele timbre de vozes, aquela forma de falar. Então, quando nós andamos com Cristo, quando nós temos intimidade com Cristo, nós temos intimidade com o Espírito Santo. Então, quando ele falar em meias tribulações, em meias circunstâncias, nós vamos discernir. Essa voz vai nos trazer paz, vai nos trazer direção, nós vamos conseguir compreender que é ele que está falando. Talvez nós estamos diante de uma circunstância complicada, caótica, e naturalmente falando, tudo que aponta é ir para aquele caminho. As direções estão mostrando aquele caminho, a placa está mostrando para aquele caminho, naturalmente falando. Mas quando nós temos uma intimidade com Deus, nós escutamos a voz do Senhor. Em meio a tantas vozes, em meio a tantas direções que temos. E ele fala, ei, não é esse caminho, é esse outro. Muitas vezes o oposto, um caminho oposto de todos aqueles que aparentemente parece que é o correto. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não entramos em um caminho errado. Nós não temos
complicações. Olha o que a palavra diz aqui no livro de Filipenses, Filipenses 4,19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Cada uma das vossas necessidades. Então, independente da necessidade, independente das circunstâncias, é Ele que vai suprir. É Ele que tem o suprimento que nós precisamos. Então, que eu e você possamos estar caminhando com Cristo. Independente da correria que nós temos, das obrigações que nós temos, qual a importância de nós estarmos tirando um tempo? Às vezes um louvor, Deus está falando. Às vezes na palavra de Deus, Deus está falando. Às vezes numa oração, Deus está falando. Às vezes no nosso silêncio, antes de tomar uma decisão, antes de dizer sim, eu concordo, antes de declarar alguma coisa, de assinar alguma coisa, eu ouço a voz de Deus. Eu busco o direcionamento de Deus. Então eu sinto a paz, eu sinto Ele falando em meu coração. Aí eu tomo essa decisão. Aí eu escuto a voz dele. Como Jesus disse aqui, eles ouvem, as ovelhas ouvem a minha voz, porque me conhecem. Então quando nós, como ovelhas do Senhor, do bom pastor, assim como nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos conduzidos à resposta, assim como diz Filipenses, há de suprir todas as nossas necessidades, independente de qual seja ela. Então, que você possa hoje ouvir a voz do Senhor, para que você possa tomar as decisões corretas. Porque vozes nós vamos ouvir todo o tempo, a todo momento, direcionamento, conselhos, palavras, ensinos, mas quando nós paramos e observamos a voz daquele que nos salvou, aquele que nos libertou, ela vai sempre nos dar uma direção para nos levar a passos verdejantes, como diz o Salmo 23. Então, que você possa ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, os conselhos, o ensino, as direções que Ele está nos conduzindo a cada dia. Amém? Deixa essa pequena reflexão no teu coração. Quero orar pela tua vida, quero apresentar os nossos dias diante do Senhor para que o nosso dia seja guardado, protegido, direcionado pela voz do Espírito Santo que fala dentro de nós a todo momento. Mas muitas vezes nós estamos tão conectados com o mundo, tão preocupados com as coisas à nossa volta, que nós deixamos de ouvir a voz interior, a voz do Espírito Santo que está falando lá no nosso coração. Ei, não faça isso. Ei, não vai por esse caminho. Ei, não concorde. Ei, não tome essa decisão. Ou então ele fala, é esse o caminho que eu estou mostrando. Então, para que eu e você não venhamos errar, sofrer danos, vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? E assim obedecer à voz dele. Então, eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Amanhã eu quero estar orando por cura, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando. Se você tem alguém que está com problema, com enfermidade, vamos estar juntos aqui, orando por cura, libertação, restauração de toda enfermidade. Que Deus, Ele é cura. Amém? Vamos orar nesse momento. Antes de orar, não esqueça de deixar sua curtida, seu like, se possível, para que o YouTube possa mandar para mais pessoas, possa desenvolver esse canal, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Então eu quero que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. E você que é novo no canal, está recebendo agora essa mensagem, sou o pastor Clóvis, estou aqui todas as manhãs orando, juntos, buscando a presença de Deus para que o nosso dia seja coberto, protegido e abençoado. Então, quer ter um dia abençoado? Te inscreve, vamos andar junto, buscando 15 minutinhos de oração, buscando a presença de Deus, e o nosso dia será ricamente abençoado.
Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nesta manhã oramos, gratos por mais este dia que o Senhor tem nos concedido a vida, a saúde, a paz, a alegria. Senhor, e neste momento, se porventura há alguma pessoa que não se encontra desta forma, que está aqui junto comigo em oração, Pai, eu oro e peço pelo nome de Jesus em favor desta pessoa, em favor desta causa, para que a justiça divina possa ser estabelecida sobre a vida desta pessoa. Senhor, aqueles que estão perdidos, preocupados, em desespero, ouvindo muitas vozes, muitas direções, já não sabe mais que rumo tomar. Senhor, que hoje ela possa ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor descreveu ali, as ovelhas, Pai, que ouve a voz do seu pastor e ela segue e obedece porque conhece, sabe que ele vai levar as pastos verdejantes. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que possamos hoje ter o nosso coração sensível, a nossa mente aberta, para que possamos discernir a voz do Senhor, que através do Teu doce e amado Espírito Santo possa nos conduzir ao caminho que devemos andar, nos livrando de caminhos tortuosos, de precipícios, de ciladas, de armadilha. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não andamos em caminhos de perdição, a caminhos de morte. Nós ouvimos a Tua voz e seguimos e obedecemos e somos bem-sucedidos, porque o Senhor nos leva a lugares de bênção, de resposta, de suprimento, como nós oramos e lemos e declaramos a cada dia, como vemos nesta manhã no livro de Filipenses, que ao Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas em Cristo, por isso nós estamos aqui diante da Tua bendita e poderosa palavra, orando em nome de Jesus, declarando, Pai, que estamos aqui atentos à Tua voz, ao Teu ensino, à Tua direção, para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Que todas as nossas decisões, todas as nossas ações, todas as nossas, Pai, direções sejam conduzidas segundo o Teu querer. Pai, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E quando nós ouvimos a Tua voz, seguimos a Tua voz, nós somos ricamente abençoados em todas as áreas. Por isso, Pai, eu oro nesta manhã, pedindo a Tua graça, o Teu favor, para que cada lar aqui representado, cada família que está conectada aqui, Pai, seja automaticamente estabelecida a Tua palavra, o manifestar do Teu poder, seja acolhida, abraçada, direcionada, conduzida, abençoada de uma forma extraordinária, para que milagres, Pai, possam se manifestar nas suas vidas, na sua casa, na sua família, para que todas as áreas, ó Deus, que estejam, ó Pai, fora do normal, possa se normalizar hoje, agora, através da Tua palavra, possa ser direcionada através da Tua palavra, que eles possam ouvir a Tua voz e obedecer os ensinamentos, a condução, a direção, para que eles possam ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês, um ano, que os seus dias, Pai, sejam realmente direcionados pelo Senhor. Por isso oramos e clamamos a Ti, pela Tua gloriosa presença. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, toma agora nossas vidas em Tuas mãos e nos conduz, Pai, em um caminho de bênção, de livramento, de sustento, de proteção. Pai, por isso nos abençoa em nome de Jesus, para que tenhamos um dia ricamente abençoado, com paz e prosperidade, para que tudo que fizermos sejamos bem-sucedidos. Por isso, Pai, que nós tenhamos um coração sensível, Pai, a mente aberta para ouvir a Tua voz, para obedecermos e sermos bem-sucedidos. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém? Você crê? Desta forma, não esqueça, ouça a voz do Senhor, para que você possa discernir. Então, para que eu possa discernir, eu preciso conhecer. Então, que você seja abençoado no dia de hoje, ouvindo, sendo direcionado pela voz do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um dia ricamente abençoado, com paz e prosperidade no nome de Jesus. Amém?